Ela é uma referência na luta do povo negro no Brasil. É socióloga, é ex-ouvidora da Defensoria Pública da Bahia. É defensora dos direitos humanos e está aqui com a gente hoje para conversar sobre um tema bem delicado: racismo e violência policial no Brasil de hoje. Eu converso com minha querida Vilma Reis. Sinta-se abraçada, minha irmã. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar com a gente aqui na Afro TV Brasil. Estou super emocionada, estou falando de verdade. A primeira pergunta é a seguinte: com o governo atual, as pautas raciais deixaram de entrar na agenda política. Quais são as consequências disso para o povo negro? Saudações, Lívia Calmon, saudações à Afro TV Brasil. Que felicidade nós estarmos aqui abrindo as portas para uma comunicação que afirma a potência negra no Brasil. Eu penso que, e esse é o tema de nossas vidas, Lívia, porque nós estamos diante de uma realidade que é de nós perdermos cerca de 65 mil jovens negros por ano assassinados no Brasil e cerca de 75 mil que desaparecem. E as pesquisas nacionais, como o Mapa da Violência, têm nos dado um horizonte de que provavelmente cerca de 30 mil desses jovens que desaparecem, provavelmente eles também estão mortos. Nós, das organizações que está no chamado campo dos direitos humanos, lutamos muito, neste momento, contra a aprovação do chamado excludente de ilicitude no Congresso brasileiro, contra os decretos de arma, porque o Brasil, nos últimos 2 anos, facilitou a compra de quase 650 mil armas, né? E isso é perigoso para as mulheres, é perigoso para a juventude e as juventudes na sua diversidade, mas particularmente a juventude negra e as juventudes indígenas, principalmente quando a gente pensar no norte do Brasil, no interior do Brasil, onde estão cerca de 305 diferentes povos indígenas, e há uma ação da PIB para conter essa criminalização da juventude indígena, há uma ação contundente das pastorais do campo para livrar a juventude quilombola, e há uma ação nossa de defensoras negras de direitos humanos na Bahia, no Rio de Janeiro, por isso em todo o Brasil, e por isso nós fomos até o STF para conter as operações especiais durante a pandemia. Vilma, deixa eu só te interromper um pouquinho para falar de, assim, na prática, essas ações, elas têm dado resultado? Você acha que o caminho, vocês encontraram o caminho, as organizações encontraram o caminho? Muito obrigada por destacar essa questão. O mundo inteiro, depois do assassinato de George Floyd, parou para mexer nos protocolos das polícias. Nós, da Coalizão Negra por Direitos, nós dos movimentos de mulheres negras, nós dos movimentos de direitos humanos, neste momento, estamos mexendo com o Congresso brasileiro e com o STF e com as outras instituições da República para mexer nos protocolos das polícias no Brasil. Essa é uma primeira questão. A gente conteve o chamado pacote anticrime no Congresso, ele não avançou. E essa é uma vitória importante da população negra brasileira, das nossas lutas. A outra questão nós estamos olhando para as vitórias que as comunidades negras na diáspora têm conseguido, principalmente nos Estados Unidos, e a gente está pedindo que o Brasil pare para pensar numa anistia a todos os 826 mil jovens que estão encarcerados no Brasil, 72% deles fruto do horror que é a política de drogas do Brasil. A gente tem feito uma luta muito importante para a gente mudar a lei de drogas do Brasil, que criminaliza e mata a juventude negra brasileira. Eu tenho alguns dados aqui, mas que você, inclusive, já tocou no assunto de uma maneira mais sucinta, que é, por exemplo, de que forma essas ações ajudam o povo negro a se defender
dessa violência enviesada? Essa é uma outra questão. Eu acho que, primeiro, é bom a gente falar da importância das políticas de ações afirmativas. A gente conseguiu, num período de 15 anos, aumentar em 244% a presença da juventude negra nas universidades brasileiras. Quando a gente começou a política de cotas, vamos falar, né? Ivete Sacramento, na Bahia, Nilcéia Freire, na UERJ, no Rio, né? Mas foi a UNEB, na Bahia, que foi a primeira universidade a instituir as cotas. A população negra saiu de uma realidade de 4% para 22%. É uma revolução no mundo. Nenhum outro país tem uma vitória tão contundente. Isso é algo muito importante para salvar a juventude negra, para proteger. A outra questão é como é que a gente está dando essa virada? Não dar mais, tipo, para o empresariado brasileiro dizer, não, a juventude negra não entra no mundo do trabalho porque não tem formação. Esse argumento não se sustenta mais. Tem empresárias brasileiras que têm mexido com essas questões, né? Fazendo programas de trainee, né? Tem setor bancário sendo mexido no Brasil para alterar essa realidade. Tem toda uma questão das empresas, de stand-up, de tudo isso, para a gente mudar essa realidade. Chega do Brasil ficar em silêncio. O Brasil não pode ter uma indignação seletiva. E é isso que nós, defensoras negras de direitos humanos, temos mexido com muita força. Não dá para a gente fazer tipo Black Lives Matter, vidas negras importam, só no nosso card, né? E paralelo a isso, a gente não se importar com o jovem negro que morre na outra rua, né? Então, se você está em Higienópolis e tem lá, e você está do lado, e tem um jovem negro que morre, né, em Paraisópolis, né? A gente quer um Brasil que se importe com essas realidades. Se você está na Maré, né? Se a nossa juventude negra que está no Complexo da Maré, e você tem o Leblon e você tem a Tijuca, a gente quer que São Conrado, Tijuca, Barra, pense nessa juventude que está na Maré e que precisa ter oportunidade. Se você está na Graça, em Salvador, no Corredor da Vitória, e você tem uma juventude potente no Garcia, no Curuzu, né? A gente quer uma cidade que se importe com essa juventude e a gente quer cidades, como diz, né, nossas irmãs que estão espalhadas por esse Brasil adentro, que se importe e que a gente não fique só postando os cards Black Lives Matter, vidas negras importam, mas que a gente verdadeiramente se importe com essas vidas. E é essa potência de uma educomunicação que tem mexido muito com isso. É uma comunicação que afirma direitos humanos e que é contra a criminalização e que quer novas políticas de droga, por exemplo, no Brasil, e que quer anistia para esses jovens, né, que são criminalizados todos os dias. Vamos falar de mulheres, vamos falar de nós, mulheres, que somos primordiais no avanço da política. E você é esse exemplo. Como é que a gente está sendo afetada diretamente por esse governo? Eu sei, mas eu gostaria de ouvir as suas palavras e entender por que a esquerda e que partidos como o PT, por exemplo, estão abraçando nesse momento, estão fazendo para fazer a diferença nas políticas voltadas para as mulheres. Eu penso que a coisa mais importante é que nós estamos numa batalha internacional pela vacina, nós estamos fazendo incidência política no mundo inteiro, a própria fala e a busca pelo prestígio que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está conversando com líderes mundiais para garantir que a vacina chegue ao Brasil. Eu acho isso uma coisa importante. A outra questão é que a maioria das parlamentares, por exemplo, do campo da esquerda, que estão no Congresso, como Benedita da Silva, Áurea Carolina, Talíria Petroni, Maria do Rosário, essas mulheres têm feito uma batalha muito grande para garantir renda emergencial, porque estamos num contexto em que são as mulheres que estão na batalha em nossas periferias, em nossos bairros populares, para proteger e sustentar as famílias. Salvador, por exemplo, é uma cidade em que 44% dos lares
são chefiados por mulheres sozinhas. São elas que sustentam suas proles. E aí, Vilma, a gente sabe que nesse período da pandemia teve um aumento da violência contra a mulher. Então é por isso que eu gostaria que você falasse um pouco desse cenário. Perfeito. Você sabe que a gente está fazendo um levante nacional contra o feminicídio no Brasil desde janeiro deste ano de 2021, porque a gente vem de um ano de 2020 em que somente no primeiro semestre nós tivemos 648 feminicídios no Brasil, né? Aqui na Bahia e nos outros estados, a gente tem batalhado muito para que se instituam as delegacias digitais. Nós temos as DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas não foi suficiente, porque muitas das mulheres estão sendo obrigadas a conviver na pandemia com os seus agressores. Sim. Então, foi preciso a gente buscar ampliar para que a Defensoria Pública pudesse fazer e abrir o caminho para dar a medida protetiva. Foi necessário fazer delegacias digitais, como a gente fez aqui na Bahia. Foi necessário a gente batalhar para que, fundamentalmente, a renda básica tenha como prioridade a mãe, a mulher. Tem vários grupos de mulheres que estão fundamentalmente em desvantagem absoluta e que têm sido os seus corpos que são a principal barreira sanitária ao Covid-19. Então, nós precisamos, ao mesmo tempo, a gente faz o levante, porque tem que também falar da violência e enfrentar a violência doméstica e intrafamiliar. E tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque é o começo e o fim. Até quando a gente vai aguentar Bolsonaro como presidente com esses desmandos, com esse desgoverno que a gente está vivendo? Você, que é uma pessoa diretamente ligada à política, consegue responder isso para a gente? Olha, nós temos feito um enfrentamento contundente. Esse é o momento em que o STF decidiu pela CPI da Covid-19, pelos desastres que ocorreram em Manaus, por nosso povo ter... Neste momento, a sociedade brasileira não tem sequer o kit intubação. Então, os movimentos feministas, o campo dos direitos humanos, movimentos negros brasileiros, o Congresso brasileiro tem lá em sua mesa 63 pedidos de impeachment a esse governo. Mas nós entendemos que, a partir dessa vitória contundente da ação política dos governadores e de nossas lideranças internacionais, como o próprio Luiz Inácio e outros, que têm feito diálogo internacional para conseguir a vacina. No momento que a gente, por exemplo, conseguir vacinar o Nordeste, vacinar todas as regiões brasileiras, não tem jeito, o povo vai para a rua. O povo vai para a rua, os movimentos sociais vão tomar as ruas. E a gente tem feito muita mobilização. Nós não aceitamos a humilhação que o Brasil está passando internacionalmente e a humilhação que está colocada contra nosso povo. Nós não aceitamos a situação que é de desgoverno, que é uma forma de governo, né? Um governo que partiu para um genocídio, que não se importa com a morte, porque é um governo da morte. O levante feito pela Coalizão Negra por Direitos é pelo fim desse governo. Em julho do ano passado, a gente já havia entrado e dito: enquanto houver racismo, não haverá democracia. E nós entendemos que a Afro TV Brasil é uma resposta contundente. E era exatamente nesse momento de confronto e crise que nasce uma ideia tão potente quanto essa da Afro TV Brasil. Viva nós, vida longa, e que as águas nos dê caminho e o fogo nos dê calor para mantermos os nossos sonhos. Nós precisamos dizer que sociedade nós queremos, e nós queremos uma sociedade sem um genocida no poder. Nós somos contra o regime que está instituído no Brasil. Obrigada, minha querida, obrigada de coração, sinta-se abraçada. Muito obrigada. Você que gostou da nossa entrevista, do nosso bate-papo, deixe aí o seu comentário e até a próxima.